Você sabia que com apenas um serviço chamado BFF, você consegue entregar uma experiência única para o seu usuário e ainda por cima melhorar a experiência do desenvolvimento da sua aplicação? Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar como que isso é possível. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Devs de Valor. Eu sou o Adrian Lemes e sou arquiteto de front-end. E antes da gente iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece e não perder nenhuma novidade. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Vivemos na era da internet das coisas, onde temos notebooks, computadores, smartphones, smartwatch, smart TV, diversos dispositivos diferentes com necessidades diferentes se comunicando e interconectados na internet. E todos esses dispositivos, eles têm que se comunicar com algo. O que é esse algo? Esse algo é os serviços. Quando a gente pensa em uma arquitetura de serviços, tem várias formas de estruturar isso. As mais conhecidas são o monolito, onde a gente tem um serviço único que responde a todas as requisições. Ter uma arquitetura orientada a serviços, que mais conhecido como SOA, ou microserviços, que é uma granularidade menor, mas não deixa de ser um sabor de SOA. Martin Fowler diz que microserviços nada mais é que um sabor diferente de SOA. E hoje ainda temos os nanoserviços, que são funções na nuvem que respondem e entregam dados. E o que todas essas arquiteturas têm em comum é que elas têm que ser focadas em atender o negócio. A gente tem que desacoplar aquela ideia de que o back-end, esses serviços servem só para atender um cliente específico, porque não temos mais só um cliente específico, a gente tem diferentes clientes. Então a gente tem que pensar nos serviços como se fosse um produto à parte. Eles têm que ser orientados a negócio, eles têm que entregar business capabilities, o que o negócio precisa. Os serviços têm que poder ser reutilizáveis independente de quem for consumir. E eu posso te citar um ótimo exemplo disso, que é o Uber. Imagina se o Uber Eats tivesse que refazer todas as suas APIs para poder lançar um novo produto. Sendo que a parte de mapa, localização, tudo isso já existia no Uber. E isso tudo só existia porque eles pensaram nos serviços deles como produto. Eles criaram serviços para serem consumidos independente do cliente. Então, quando eles lançaram o Uber Eats, eles já tinham boa parte das APIs prontas e foi muito mais fácil, aumentando o time to market deles. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente faz para que um serviço que esteja aqui, independente da granularidade dele, atender diferentes necessidades? Como que a gente faz para o mesmo payload se comportar de maneiras diferentes em diferentes lugares? Ou adaptar mensagens de erro, porque no smartwatch, se tiver um erro, ele tem que se comportar diferente da web. Como que a gente faz isso? A gente não faz. Os nossos serviços têm que ser orientados a negócio. E para te mostrar o que significa diferentes clientes terem diferentes necessidades, eu preparei uma lâmina especial sobre isso. Vamos pegar como exemplo dois tipos de device comum que a gente tem hoje em dia, que é a própria web, computadores, notebooks acessando a web e aplicações mobile. No web, a gente tem preocupações como o first painting, que é quanto tempo o meu usuário vai ter que esperar para uma página carregar. A gente tem preocupações de SEO, que é basicamente como as nossas páginas são interpretadas pelos bots de buscadores do Google e ranqueadas a partir disso. A gente tem preocupações como o tamanho do bundle, então a gente quer carregar a página com server-side rendering para aumentar a velocidade de entrega daquele carregamento inicial. E no mobile, são necessidades completamente diferentes. A gente está preocupado com a frequência de requests que a gente faz para não acabar com a banda do nosso usuário. A gente está preocupado com a rede e o tamanho do pacote que a gente trafega. Porque dependendo do que for, pode ser um 3G, pode ser até pior que um 3G e a gente vai acabar com a internet. A gente tem preocupações como uso de CPU
Então, se a gente tiver cálculos, coisas muito intensivas que podem acabar deixando a aplicação mais lenta, a gente tem preocupações como memória e bateria. E aí eu pergunto para vocês, nesses dois exemplos simples e que é muito comum hoje em dia, que é tu ter aplicação web e ter aplicação mobile, como que com o mesmo serviço tu vai atender necessidades diferentes para esses dois? E a resposta é simples, tu não vai. E é aí que entra o nosso querido Best Friend for... Apaga não. E para ajudar vocês a entenderem o que é esse tal de back-end for front-end, eu vou te explicar isso através da matemática. E essa é uma explicação utilizando o diagrama de Venn, que eu aprendi com um grande amigo meu chamado Diego Pacheco, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, e que para mim, quando ele me explicou, foi um blown mind, porque eu consigo agora explicar o BFF com matemática. Então vamos pensar que a gente tem dois lugares para botar código. Por exemplo, o back-end ou os nossos serviços. E esse é um grande conjunto. Que outro lugar que a gente tem para botar código além do back-end? O front-end. E ambos conjuntos, eles se comunicam. Logo, a gente tem uma intersecção entre eles. E aí eu pergunto para vocês, se a gente tem o back-end e a gente tem o front-end, quantos lugares para botar código a gente tem? Se você respondeu 2, você está errado. Na verdade, a gente tem 3 lugares para botar código. Como a gente tem dois conjuntos e eles têm uma intersecção, tem uma área aqui no meio que são aqueles códigos que a gente fica em dúvida. Não são bem regra de negócio, né, para estar no back-end, mas também não são de UI. Essas são as regras de integração de dados. Essas regras que ficam aqui no meio é basicamente códigos que a gente pode dizer que são órfãos. E esses códigos órfãos, quem que é o responsável dele? Se você disse o BFF, você está correto. O BFF é um padrão de arquitetura criado pela ThoughtWorks e é utilizado por empresas como SoundCloud e Netflix. Ele nada mais é que um serviço intermediário entre o meu front-end e o meu back-end. E uma coisa muito bacana sobre o BFF é que ele está altamente acoplado ao cliente em que ele está conectado. Ou seja, ele serve para entregar uma experiência única para o meu dispositivo. Por exemplo, vamos pegar o use case da Netflix. A Netflix hoje tem aplicação para Smart TV, mobile, web. Imagina pensar que cada microserviço lá da Netflix vai ter que atender diferentes necessidades de cada dispositivo. Não vai, é inviável isso. Por esse motivo que cada dispositivo desses tem o seu próprio BFF, tem o seu próprio serviço responsável por fazer diversas lógicas de integração de dados. Se a gente olhar para esse desenho, a gente tem um cliente web e um cliente mobile. Esses dois vão ter o mesmo BFF? Não. O mobile vai ter o próprio BFF conectado aqui e que faz as N chamadinhas para os serviços, né, conforme a necessidade. E o web vai ter um outro BFF aqui, conectado aos microserviços. E uma coisa que é muito bacana é que quando a gente coloca o BFF, além dele trazer inúmeras vantagens, que eu ainda vou citar um pouco mais para frente, sendo uma delas entregar uma experiência única para os meus dispositivos, ele ainda ajuda na questão de segurança. Como assim? Vamos pensar que aqui a gente tem N serviços, N caixinhas de serviços aqui dentro, responsável por cada coisa. Se a gente não tiver alguma coisa na frente, um API Gateway, um BFF, todos esses serviços vão estar expostos na internet. Ou seja, a superfície de ataque é muito maior. Agora, se a gente tem um BFF aqui e ele está na mesma rede dos meus serviços,
além da latência ser menor, ele vai ser o único serviço exposto na rede. Isso para segurança é muito legal, porque ele diminui muito a superfície de ataque do meu sistema. Uma outra coisa muito bacana de se pensar sobre o uso de BFF é que a gente está fortalecendo Separation of Concern, ou SOC, ou seja, cada coisa, cada pedaço da minha arquitetura vai ter sua própria responsabilidade. Então, se a gente tiver dados de integração, ou lógica, código de integração de dados, eles vão ficar no BFF. Regras de UI, puramente interagir com o usuário, vai ficar no nosso front-end. E regras de negócio vai ficar no back-end, ou seja, cada coisa vai estar no seu próprio lugar. É que nem a gente pensar numa casa. A gente não bota os talheres da cozinha na gaveta de meias. A gente não bota as meias na pia do banheiro. Até dependendo do lugar pode botar, mas daí é para outras pessoas. Então a gente tem que pensar que cada coisa tem o seu lugar. E aí é sobre isso que o BFF ajuda. Ele ajuda a trazer um lugar específico para uma necessidade específica. E pensar no design das coisas dessa forma, tendo o BFF, ajuda a manter o nosso domínio, os domínios dos serviços, coeso. Se eu precisar mudar uma regra de negócio, eu mudo no serviço. Se eu precisar fazer alguma adaptação e não quero alterar o serviço porque é algo específico do meu cliente, eu vou lá e mudo no BFF. Essa flexibilidade é algo muito interessante que o BFF traz. Show de bola, gostei do BFF, quero usar. Mas provavelmente você deve estar em dúvida nesse momento. Que códigos órfãos, que tipo de código eu devo colocar no BFF? E para isso eu trouxe alguns exemplos para ti. O primeiro deles é mock. Vamos imaginar que a gente tem o front-end e o back-end e recebe o contrato entre os dois para desenvolver. Nesse momento, a gente pode mocar no BFF. O BFF é um serviço. O front-end a gente desenvolve chamando o BFF, que é um serviço. No momento que o back-end estiver pronto, a gente só vai lá, despluga aquele mock e tudo sai funcionando, sem precisar mexer no nosso front-end. Isso é algo interessante. Um outro exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma home e para montar essa home, os menus, as notícias desse nosso site, a gente tem que chamar umas 15 requests. Imagina cada cliente em um pico de, 10 mil usuários simultâneos, que não é nada, fazendo 20 requests. 100 mil usuários simultâneos fazendo 20 requests. Vai ser um DDoS nos nossos serviços, vai ser um DDoS com certeza. Isso pode inclusive derrubar. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode transformar essas 20 requests em uma request para o nosso BFF. A gente cria um endpoint no nosso BFF e esse endpoint chama 20 requests. Sabe qual que é a vantagem? Os dois estão na mesma rede. Ao invés da gente chamar 20 requests de fora da internet batendo nos nossos serviços, a gente vai ter uma e o BFF ali internamente vai chamar essas 20 requests com uma latência muito menor, podendo cachear esses requests e entregar numa velocidade maior. Outra coisa muito legal que você pode fazer com o BFF é filtrar informações. Imagina que a gente tem uma senha ou dados sensíveis que não devem ser informados até o cliente, mas por algum motivo é usado alguma lógica ali interna que a UI precisa. A gente pode fazer isso no BFF. Um outro exemplo, imagina que a gente tem uma informação muito difícil de parsear e muito custosa de parsear no mobile, por exemplo, pelas limitações de hardware comparado a um computador. A gente pode parsear essa informação no BFF e já entregar pronto, consumindo menos bateria do nosso mobile. Ou seja, a gente está melhorando a experiência do nosso usuário através do uso do BFF. A gente também pode utilizar o BFF para adaptação de contrato. Por exemplo, na web, o payload que tu vai trafegar para carregar uma listagem é maior do que o payload de um mobile. Uma mensagem de erro no mobile, ela é muito menor, o espaço que tu tem para mostrar, do que no web. A gente poderia ter um back-end, um serviço lançando apenas um código de erro e no BFF específico ele traduz para a necessidade que o seu dispositivo tem. Por exemplo, no mobile uma mensagem é menor. Também podemos utilizar o BFF para proteger o front-end de mudanças de contrato. Obviamente que a gente
deveria ter V1, V2, endpoints com versionamento, porém o BFF pode ajudar nisso também. Se a gente tem uma mudança que poderia quebrar o contrato da UI, a gente pode pegar o impacto dessa mudança no BFF e manter o mesmo contrato para o nosso device. Claro que vai depender do tamanho dessa mudança, mas dependendo do caso a gente pode. Também podemos utilizar o BFF para fazer múltiplas requests em paralelo, agregar essas informações e retornar somente os dados mais simples do que aquela tela, do que aquela UI necessita. Legal, já sei quando eu posso utilizar o BFF e que tipos de código eu posso ter nele. Mas quando que eu não utilizo o BFF? Bem, o primeiro exemplo que eu posso pensar é para agregações. Ah, mas espera aí, tu não tinha me dito agora há pouco que eu podia fazer agregação com o BFF? Tu pode, só que a agregação no BFF ela é manual. Tu tem que codar ela e dizer que tipo de dado tu vai retornar. E sabe que outra coisa também faz agregação de uma forma muito melhor? O GraphQL. Então, para agregações mais complexas, você pode utilizar o GraphQL. Para agregações mais simples, talvez o BFF ainda seja melhor por questões de performance, porque se eu tenho só 2 ou 3 requests ali sendo chamada e o payload é simples e o que eu vou agregar é simples, não tem muita complexidade, o BFF se paga, porque a minha request ela não tem overhead. Eu posso fazer um simples get sem nada no cabeçalho da request e retornar as informações que eu quero. Já no GraphQL, ele tem um overhead. Um outro exemplo legal de quando não utilizar o BFF é para lógicas de domínios que são específicas dos serviços. Se eu tenho lógicas que elas não são específicas do meu cliente, mas elas são cross-dispositivo, eu não posso deixar no BFF, senão eu vou ter que repetir essa lógica em vários lugares. O lugar mais adequado possivelmente é nos meus serviços que são feitos para serem orientados a negócio. E um outro exemplo de quando não utilizar BFF é quando eu tenho os meus serviços orientados aos meus clientes. Se o meu back-end ele faz exatamente as necessidades do que o meu cliente precisa, eu não preciso de um BFF, ele já está fazendo isso. O BFF vai ser só um bypass, ele vai ser só um proxy passando request de um lado para o outro. Aí ele não se paga. Se eu tenho a liberdade de dizer, back-end, muda aí o que eu preciso, porque é isso aí. Eu só tenho um cliente, só tenho a web sendo atendida, não preciso de BFF. Ah, mas no futuro talvez, se pá, eu tenha um mobile agora. Cara, então no futuro tu refatora os teus serviços para serem orientados somente a negócio e não mais a cliente, e aí tu pensa na utilização do BFF. Mas nesse momento não é a tua realidade, tu tem que trabalhar com a tua realidade, com as peças que tu tem hoje. Legal, gostei, vou botar BFF na minha arquitetura. Mas em que linguagem que eu desenvolvo isso aí? Pode ser em qualquer linguagem? Pode. Então, posso sair fazendo em Java? Depende. O teu cliente é feito em Java? Se for um Android, possivelmente seja, pode ser em Kotlin também. Mas e se ele for feito em React Native? Será que é a melhor linguagem para se fazer o seu BFF? Tá, mas como assim? É um serviço? Não seria o time de back-end que deve fazer esse serviço? Porque tem back-end no nome, né? Não. Como eu disse antes, o BFF ele é feito para entregar uma experiência única para o seu usuário. E eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo. Quem que é a melhor pessoa para entregar a experiência do usuário? É o time de front-end. Ele é quem vai fazer as interações com o usuário. Ele que sabe como entregar experiência para o usuário. Logo, ele que tem que ter a flexibilidade e a liberdade de poder mexer no BFF. E como que ele vai fazer isso? Como que um desenvolvedor JavaScript, por exemplo, vai fazer com um serviço em Rust ou em Java? Ele tem que fazer em algo que ele domina. Então, se eu tenho um cliente em React Native, eu vou fazer em JavaScript, com Node.js ou Deno. Se eu tenho um cliente em Java ou Kotlin, eu vou fazer o meu serviço em Java ou Kotlin. Se eu tenho um cliente iOS, eu vou fazer em Swift ou Objective-C. Então, dependendo do meu cliente, eu vou fazer o meu BFF diferente. Por exemplo, em frameworks híbridos como a Ionic, eu vou fazer em Node.js também, em React Native, em Node.js, Web, em Node.js.
E por último, que eu posso pensar, se eu fizer em Xamarin, que é um framework para construir aplicações híbridas mobile, que ele constrói para iOS e Android, eu vou fazer em .NET, porque é C# aquilo ali. Então eu vou fazer meu serviço utilizando o Web API da vida. Como um desenvolvedor de valor, é muito importante você sempre pensar em trade-off e não sair utilizando uma tecnologia ou um componente de arquitetura simplesmente por hype. Você tem que pensar nas características de requisitos de negócio que você tem para a sua aplicação e pensar nos trade-offs que aquele componente de arquitetura, aquela tecnologia está te trazendo e ver se encaixa. Então, para te ajudar nisso, eu vou resumir alguns trade-offs sobre a utilização de BFF. Bem, acho que a primeira grande desvantagem que a gente pode ver e que ela está clara aqui nesse desenho é o Single Point of Failure, que é um ponto de falha única. O que isso significa? O que acontece se um serviço cair aqui? Bem, a gente pode degradar a experiência do nosso usuário. Por exemplo, daqui a pouco não vai ter uma listagem, mas eu consigo ainda acessar o filme. Não sei, ou eu posso ter algo cacheado ali, não sei. Eu diminuo a experiência do meu usuário, mas a arquitetura não para de funcionar ainda. Mas o que acontece se esse BFF parar aqui? Esse BFF é a única comunicação com o meu mobile. Se ele parar, o meu mobile quebra e ele para de funcionar completamente. Diferente quando eu tenho uma arquitetura com N serviços. Tá, e como é que eu resolvo isso? Bem, em primeiro lugar, é muito importante tu ter o teu BFF bem resiliente, com bastante níveis de teste. É importante tu ter high availability, ter várias instâncias do BFF rodando, inclusive em regiões diferentes. Se tu trabalha com cloud, tu pode ter multi-AZ, tu tem que ter tolerância à falha, tu tem que ter circuit break, tu tem que ter mecanismos que permitem que o teu BFF seja mais resistente, seja mais resiliente e não caia por qualquer coisa. Uma outra coisa muito importante de se pensar é que ele é mais um componente de arquitetura. Se a gente pensar que a gente tem diversos clientes para deployar, diversos microserviços para deployar, a gente vai ter mais serviços, mais um componente de arquitetura para a gente lidar, que tem que ter alta disponibilidade, tem que ter várias instâncias rodando, e aí aumenta um pouco a complexidade da nossa arquitetura. Uma outra coisa que eu já disse antes é que para agregação não é uma tarefa muito fácil, ela é manual. Então, se eu quero puramente agregação de dados, é um trade-off, por assim dizer, o BFF, porque talvez ele não seja a ferramenta mais indicada para isso. Como eu falei antes, GraphQL é o cara para fazer isso. Um outro ponto importante é que no começo do meu desenvolvimento, talvez eu onere um pouco mais o time de front-end, porque apesar do time de front-end ter mais flexibilidade, agora ele vai ter duas coisas para manter. Ele vai ter o client que ele tem que manter desenvolvendo e ele ainda vai ter o BFF. Então a carga cognitiva dele talvez seja um pouco maior. Talvez ele tenha que aprender como funciona para criar uma API naquele framework que ele vai trabalhar, por exemplo, se for JavaScript em Node. Um outro ponto que eu posso dizer que é um trade-off, dependendo do cenário, é, vamos imaginar nesse caso aqui do BFF. Esse BFF está respondendo à web, então provavelmente ele vai ser feito em Node.js, porque o front-end trabalha com JavaScript. E se a gente tiver a necessidade de ter alguma tarefa com demande mais de CPU, alguma tarefa com um cálculo complexo, alguma coisa do tipo, talvez ele não seja a melhor tecnologia para se trabalhar. Talvez tenha problemas de performance. Então, dependendo do que tu coloque aqui, tu pode acabar prejudicando a performance do teu front-end. Então, tem que ser muito bem pensado cada coisa que tu coloca ali. Tu tem que avaliar qual tecnologia tu está usando e saber as limitações dele para que não acabe afetando o teu cliente também. Tá, mas onde é que entra a questão de melhorar a experiência de desenvolvimento? Porque eu lembro que eu falei sobre isso. Bem, vamos pensar o seguinte. Se a gente tem um serviço que nos permite ter a flexibilidade em relação ao time de front-end e o back-end, isso nos dá uma experiência de desenvolvimento melhor. Por exemplo, o time de front-end ele não fica tão dependente do back-end. Precisa fazer alguma adaptação de contrato específica para o seu cliente? Vai lá e faz no BFF. O back-end não está pronto ainda, está sendo desenvolvido? Vai lá e moca no BFF. Quando terminou o back-end, tu vai lá e desmoca. Simples assim. O teu front-end fica transparente. Essa flexibilidade que traz para o time de front-end, principalmente por ser na mesma linguagem
do front-end é algo muito bacana e ele te dá mais um lugar para te botar código, deixando a UI mais leve, mais performática, fazendo somente o que ela precisa, só com as regras de apresentação. E isso é algo muito bacana. Esse paralelismo que o BFF nos traz entre times de back-end e front-end é algo muito legal. Então por hoje nesse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo e eu vou te deixar um desafio para você responder nos comentários. Eu falei em alguns momentos sobre GraphQL e aí eu te pergunto, será que você deveria ter GraphQL e BFF na mesma arquitetura? Será que o GraphQL substitui o BFF ou o BFF substitui o GraphQL? Responda nos comentários que eu quero ver o que você acha e inclusive esse é um ótimo tópico para próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, te espero no próximo. Valeu!